Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia. E a primeira pergunta que vem é o seguinte: áudios de auto-hipnose do YouTube funcionam? Podem funcionar sim, eu vou explicar por quê. Na verdade, o que faz uma auto-hipnose ou hipnose funcionar é justamente a técnica imaginativa. Ou seja, você imaginar algo com bastante força faz seu cérebro criar novas previsões. Nosso cérebro está criando previsões o tempo todo. E toda vez que a gente imagina algo acontecendo, ele já cria tipo um programinha que compreende que aquilo pode acontecer. Então, se você ouve um áudio de auto-hipnose do YouTube e você está participando daquilo, você está engajando o seu pensamento naquilo, se aquilo faz sentido para você e você imagina aquilo com toda a sua força, você imagina aquilo com toda a sua emoção, provavelmente você vai ter excelentes resultados. Não é exatamente uma mensagem subliminar como muita gente acredita. Na verdade, é um treinamento para o cérebro conseguir criar melhores previsões. Então, se você ouve esses áudios de auto-hipnose de forma ativa e participativa, e se aquilo tem a ver com você, você provavelmente vai sentir melhor no seu dia a dia. Por outro lado, tem gente que escuta esses áudios como se estivesse ouvindo ASMR para dormir. Sabe aqueles sons que as pessoas gostam de ASMR? Por exemplo, eu gosto daquele sonzinho de chuva. Eu coloco rapidinho, eu durmo. E muita gente usa o áudio de auto-hipnose nessa mesma pegada, como se fosse ASMR. Aí, nesse caso, realmente vai funcionar não. O que acontece na nossa mente quando a pessoa, na hipnose não verbal, dá uma desligada? Excelente pergunta. É curioso que a hipnose verbal, ela é baseada em relaxamento, principalmente pela influência da psicologia do comportamento. Jacobson, Volpe, que usavam técnicas de relaxamento para controlar a ansiedade. No entanto, a hipnose não verbal, que é muito mais antiga, que é milenar, ela é baseada em aumentar a tensão. Ou seja, você vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão. Não é realmente relaxar o corpo. E o que acontece quando você aumenta demais a tensão no corpo da pessoa? Quando você aumenta a tensão, você dispara algo chamado reação de luta e fuga. Isso se dá à estimulação do sistema nervoso simpático. E quando você fica estimulando o sistema nervoso simpático demais, com bastante tensão, tem uma hora que seu organismo quer contrabalancear isso. Ele não quer tanta tensão. E aí ele vai disparar o parasimpático, ou seja, o relaxamento, de forma muito intensa. Já viu que às vezes a pessoa está num assalto e ela desmaia? Por que ela desmaia? Ela desmaia porque tem tanta tensão, que em algum momento a pessoa acaba desligando o corpo, disparando um sistema de relaxamento para compensar toda aquela estimulação. E é isso que você vai ver nos rituais de hipnose não verbal. Já viu, às vezes, na igreja, quando alguém toca a testa de alguém, aquela pessoa cai? Por que ela cai? Claro, pode ser fingimento? Pode. Mas supondo que realmente aconteceu de forma espontânea. Ela vai cair porque tem tanto estímulo sensorial, tanto estímulo que a pessoa vai gerando tensão. Lembra que no contexto da igreja, as pessoas muitas vezes estão com dor, elas estão sofrendo. E essa reação de luta e fuga vai aumentando, até que chega num ponto que o corpo não aguenta. E quando o corpo não aguenta, ele desliga. E a pessoa cai no chão. Vão falar que caiu no espírito, mas na verdade é uma reação vagal, é uma hiperestimulação do nervo vago que vai fazer a pessoa desligar. Então, esse desligar que você vê nos rituais religiosos e na hipnose não verbal vai acontecer devido à hiperestimulação do nervo vago, que tem a ver com o relaxamento muito intenso, depois de um processo que teve muita tensão. Qual que é a diferença entre um terapeuta que tem graduação em psicologia e outro que não tem? Um tem graduação em psicologia e o outro não tem. De forma geral, a diferença é essa. Inclusive, tem muito terapeuta leigo, ou seja, que não é formado em psicologia, que dá show, e muito psicólogo por aí, que entende muito de psicologia. Não vai ser realmente o fato de ter graduado em psicologia que vai garantir que você está tendo um bom atendimento, que é um atendimento, por exemplo, baseado em evidência, por exemplo. Tem muito psicólogo que vai atender você com um monte de pseudociência, um monte de psicólogo que vai usar tarô durante o atendimento da psicologia, o que é absurdo. É absurdo não por causa do tarô,
mas porque tarô não tem a ver com psicologia. Então tem terapeuta muito bom que é leigo, tem terapeuta muito bom que é psicólogo, tem terapeuta que é muito ruim que é psicólogo, terapeuta leigo que é muito ruim. Então, na verdade, a pessoa ter formado não significa que ela vai ser boa. Agora, vamos lá. Se você está sem indicação de ninguém, não tem indicação de alguém que sabe se o profissional realmente é bom. E eu te falo, não é número de seguidores que vai falar se o profissional é bom ou não, beleza? Se você não tem indicação nenhuma, é claro que o fato dele ter estudado psicologia, ter feito graduação, vai te dar mais segurança para esse atendimento. Agora, se você me perguntar, o terapeuta leigo não estudou psicologia formalmente, ele precisa saber psicologia? Isso é óbvio. Você pega, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, as pessoas que trabalham lá têm treinamento de psicologia humanista, têm treinamento de terapia centrada na pessoa, que são tópicos da psicologia humanista. Então, achar que o leigo não precisa estudar psicologia, isso é bobagem. O que eu estou entrando no mérito aqui é de ter graduado em psicologia ou não. E eu sou formado em psicologia e mestre em psicologia jurídica pela UFMG. Não significa que eu não valorizo o estudo formal. Só estou falando para você aí que vai buscar um terapeuta, qual o critério que você pode utilizar. Eu utilizaria primeiro indicação e segundo currículo. Aí é claro, se você não tem indicação, tem que ir no currículo mesmo. Aí a pessoa que está graduada vai ser uma pessoa que vai ter passos na frente. Isso é bem óbvio, né? Essa pergunta que é muito boa. Por que não possui graduação de psicologia online? E eu vou te falar, por mim, esse negócio de achar que o online é pior é balela. As pessoas confundem dois problemas que a gente tem no Brasil, que são problemas totalmente diferentes. A gente tem, infelizmente no Brasil, um monte de curso superior que não deveria ter sido aprovado. Tem muita uni-esquina com cursos aí que não tem estrutura nenhuma, não tem sistema de cobrança, enfim. Tem muito curso superior que não deveria existir. Esses cursos que não deveriam existir, eles não tinham que existir nem no presencial nem no online. Não tem a ver com o fato de ser online. Não sei de onde tiraram que o fato de ser online que vai fazer o negócio ser pior. Não tem nada a ver com isso. Agora, deixando de lado as faculdades ruins, quais os desafios que a gente teria para ter um curso de psicologia online? Existem matérias da psicologia que não dá para a gente fazer online. Ou seja, o cara vai estudar, como eu estudei, anatomia, neuroanatomia. Não tem como estudar neuroanatomia sem trabalhar com cadáver. Não tem. Quando eu estudei na faculdade, inclusive, a gente tinha laboratório com os ratinhos de verdade. A gente não usava mais aquelas punições cruéis, né, que tinha antigamente, como choque, calor, não, a gente não usava nada disso. Mas a gente trabalhava com o ratinho de verdade do biotério, ver como que surgia o comportamento supersticioso, ver lá o animal de verdade interagindo. Não era realmente cruel igual era antigamente, mas tinha um bicho de verdade lá. Hoje parece que isso não existe mais e eu acho que tinha que existir. É curioso, né? Acha errado estudar online, mas coloca os meninos de hoje para estudar behaviorismo sem nunca ter feito um treinamento com bicho. Imagina o Skinner, o Skinner vai fazer tudo do software. Não, não existe isso, certo? Então existem certas práticas do curso de psicologia que precisam ser presenciais mesmo. Então não daria para ser online. Agora, na boa, supervisão clínica. Eu preferiria que as minhas supervisões clínicas de estágio tivessem sido online, em vez da forma presencial que era. Forma presencial pegava um trânsito horrível na avenida que chama Cristiano Machado, aqui em Belo Horizonte. Cara, eu ficava horas para chegar lá e ter 1h30 de supervisão. Algo que seria resolvido facilmente se a gente tivesse um Zoom na época. Então, psicologia não dá para ser 100% online, porque tem matéria que requer a presença da pessoa. Agora, eu não vejo problema da gente ter a modalidade semipresencial. Inclusive, hoje tem muita gente criticando a psicologia semipresencial. Ah, agora qualquer um vai formar, vai ser um curso sem critério. Aí a gente volta àquela primeira coisa que eu falei. O governo não tem critério para aprovar curso superior há muito tempo. Desde o início dos anos 2000 até os dias de hoje, não tem muito critério na hora de aprovar a faculdade. Não tem. Isso não tem a ver com o fato de ela ser online ou presencial. Faculdades boas oferecerem treinamento semipresencial, e eu não vejo problema nenhum. E eu te falo, eu prefiro estudar online do que ficar gastando tempo aí em trânsito, enfim, coisa que não precisa. Você já ouviu falar em constelação familiar? Quais são os perigos dessa prática? Olha, as pessoas chamam de constelação familiar uma série de práticas totalmente diferentes. Tem gente, por exemplo, que trabalha com constelação familiar
Mas quando você vai ver, aquilo é psicodrama, que é uma técnica aí terapêutica que já existe na psicologia há muito tempo. Outras pessoas fazem constelação familiar e parece que é uma sessão espírita. Nada contra espiritismo, mas não tem a ver, né? Você ir numa terapia e aquilo ser uma sessão espírita. Então, o primeiro problema que a gente tem com constelação familiar é que não tem nada realmente padronizado. Tem profissionais que trabalham de forma séria com constelação familiar? Tem sim, tem sim. Pessoa que fala que não tem, não fez realmente uma busca para ver como que essas pessoas trabalham. Se você me perguntar, mas Alberto, parece que as pessoas que trabalham sério com constelação familiar estão trabalhando com psicodrama. Beleza, mas depois a gente vai então identificar o que seria constelação familiar de verdade. Porque a gente não tem realmente algo oficial sobre o que seria a prática da constelação familiar. Então, tirando esse problema de normatização, das pessoas misturarem com o espiritismo, com um monte de coisa, qual que eu considero ser o maior risco da constelação familiar? O maior risco não está no aspecto místico, esotérico, no espírito, que as pessoas podem utilizar. Não. Na verdade, o maior risco, e que inclusive muita gente que fala mal da constelação nem imagina, é o fato da constelação familiar ser uma técnica expositiva. O que são técnicas expositivas? São técnicas em que você leva o cliente, o paciente, a se expor ao estímulo aversivo. Ou seja, ele fica exposto ao estímulo aversivo para o corpo dele se acostumar com aquele estímulo aversivo, para gerar a chamada habituação. Dessensibilização sistemática da psicologia do comportamento é baseada nisso. Flooding, inundação, até mesmo várias técnicas de hipnose regressiva são baseadas nessa ideia de exposição. E qual que é o problema do uso de técnicas expositivas? Ainda que sejam técnicas que possam ser muito terapêuticas e muito poderosas, elas podem piorar o sintoma. Se a pessoa, ao ser exposta ao problema, ela achar que aquele problema é grande demais, ela pode ter uma crise de ansiedade fortíssima, fortalecer a fuga, a esquiva, não enfrentar e, inclusive, piorar o sintoma. Tem muita gente que faz, por exemplo, terapia com constelação familiar e vai piorar porque o corpo não estava preparado para aquele tipo de exposição. Em técnicas tradicionais da psicologia, como a dessensibilização sistemática, existe um passo a passo bem devagarinho para a pessoa se acostumar com a exposição. No caso da constelação, muitas vezes isso não existe. Inclusive, já conversei com pessoas que trabalham com constelação familiar e perceberam esse problema. Então, se você me perguntar qual o maior risco do uso da constelação familiar, sem sombra de dúvidas, é o fato de ser uma terapia expositiva. E se é uma terapia expositiva, podemos correr o risco daquela pessoa não reagir bem àquele estímulo aversivo, àquela cena, àquele enfrentamento familiar. Agora, é claro, tem os outros problemas que vão envolver a pseudociência, os aspectos religiosos, mas enfim, em termos de psicoterapia, se eu fosse falar dos maiores danos que a técnica pode causar, é claro que seria esse aspecto expositivo. Mas, finalmente, tem gente que está transformando suas vidas todos os dias com essas técnicas de constelação familiar, seja ela com aspecto espiritual, esotérico, místico. Tem, assim como muita gente nas igrejas está se transformando todos os dias também. Pessoas que têm transtorno de déficit de atenção não conseguem se concentrar em nada. Existe esse mito de que a pessoa que foi diagnosticada com o transtorno de déficit de atenção, que ela não tem concentração, que ela não tem atenção. Não é bem isso não. O problema é que a pessoa que foi diagnosticada com TDA, em geral, é uma pessoa que tem dificuldade de controlar a atenção, que não é a mesma coisa. São pessoas que frequentemente se concentram demais em algumas coisas do dia. Ela pode passar horas assistindo série, assistindo filme, jogando videogame, lendo livro, mas pode às vezes ter problema para fazer alguma atividade que ela não queira fazer. Ou até mesmo às vezes está fazendo alguma coisa que ela quer, ela está lá bem concentrada fazendo o que ela quer. E pode surgir algum estímulo que chama a atenção dela. E ela acaba perdendo o foco, perdendo a atenção. Então entenda que o problema do transtorno de déficit de atenção é falta de controle da atenção, principalmente isso. Claro que vamos ter outros elementos, outros problemas, como a impulsividade. Mas quando a gente fala da atenção, a gente está falando de falta de controle da atenção. E aí, o que achou do nosso programa hoje? Tem uma dúvida? Deixa aí nos comentários e até a próxima.